Olá, turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E quero começar agradecendo a todos os alunos, a todos os pais que de uma forma muito especial fizeram com que o meu dia do professor se tornasse ainda mais importante. E que vocês saibam, independentemente de qual seja o professor, o quão essa atitude de parabenizar, de lembrar do dia do professor é importante. Porque nenhuma profissão é capaz de ser exercida sem antes ter passado pelas mãos de um professor, pela experiência de um professor, pelo carinho de um professor. Então, desde já, muito obrigada a cada um de vocês pais e a cada um de vocês alunos. Hoje nós vamos fazer a correção desses relógios. Me desculpem que alguns está parecendo mais uma bola do que um círculo. E aí nós acabamos também revisando as formas geométricas círculo. E agora eu estou aqui com relógios analógicos, também chamados de relógios de ponteiros, certo? Então, o que é que acontece aqui? No relógio A, eu vou ter que marcar exatamente 9 horas. Então, como nós estamos observando, 9 horas é uma hora exata, 100 minutos, certo? Que representando por meio do relógio digital, eu vou ter 9 horas no meu relógio digital dessa forma aqui. Então, como é que eu vou fazer o 9 horas representado no meu relógio de ponteiros? Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas. Então, logicamente, ele vai estar indicado para o número 9. O ponteiro grande marca os minutos, então ele vai estar para o número 12. Porque todas as vezes que o ponteiro pequeno estiver indicado para qualquer número e o ponteiro grande estiver para o número 12, a hora é exata. Da mesma forma que aqui nós vamos representar 6 horas. E no relógio digital nós vamos encontrar 6 horas dessa forma aqui, minha gente, tá bom? E como é que eu vou representar no relógio analógico ou relógio de ponteiro? 6 horas, o ponteiro pequeno ele tem que estar indicado para o número 6, certo? O ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, para o número 12. Então, vocês vão fazendo a correção e observem se está dessa forma. Então, aqui nesse relógio eu tenho exatamente 6 horas. Se estivesse no relógio digital, estaria dessa forma aqui. Agora eu tenho aqui, tenho que representar no relógio C 7 horas, certo? Então vamos lá. Se fosse no relógio digital, eu teria 7 horas dessa forma aqui, certo? 7 horas. No relógio de ponteiros, o ponteiro pequeno marca as horas. Então eu venho para aqui, ó, número 7. E o ponteiro grande marca os minutos no número 12. Então, eu tenho exatamente 7 horas e exatamente 7 horas também, só que representada em forma de números, que seria o relógio digital. Nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho no relógio D. Por que vamos ter mais um pouquinho de trabalho no relógio D? Porque ele não só trabalha com as horas, como também com os minutos. Então, ele está representando aqui 9 horas e 30 minutos. É assim que vai aparecer no seu relógio digital quando marcar as horas, através dos números expressos, certo? Então, como é que eu vou representar 9 horas e 30 minutos, professora? É bem simples. Se você sabe que o ponteiro pequeno marca as horas, você indica ele para o número 9, certo? E o problema agora é contar os minutos. Ora, eu já disse para vocês que do intervalo de um número para outro, nós contamos de 5 em 5 minutos. Ou seja, quando o ponteiro grande ele sai do número 12 e chega no número 1, houve um intervalo de 5 minutos. Ele saiu do número 1 e chegou no número 2, mais 5. Ele saiu do 2 e chegou no 3, mais 5. Ele saiu do 3 e chegou no 4, mais 5. Ele saiu do 4 e chegou no 5, mais 5. Ele saiu do 5 e chegou no 6, mais 5. Então, eu vou contar. Se você tem 5 mais 5, 10.
10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. Então, esse relógio vem para aqui, o ponteiro grande vem para aqui. Isso quer dizer que são 9 horas e 30 minutos ou 9h30. Vocês podem usar as duas expressões, 9 horas e 30 minutos ou 9 horas e meia. Eu já disse isso aqui para vocês, mas eu vou repetir novamente. A partir do meio-dia, que são 12 horas, você pode chamar de meio-dia ou 12 horas. Quando você vai ter 1 hora, você pode chamar de 1 hora ou 13 horas. Certo? Por quê? Quando eu falo 1 hora, pode ser 1 hora da manhã ou 1 hora da tarde. Mas quando eu digo 13 horas, só vai ser tarde. Então, geralmente em convites, quando as pessoas fazem convites, colocam lá um horário do evento que seja durante a tarde, eles não colocam 1 hora da tarde, eles colocam às 13 horas. Se for de 2 horas, se coloca às 14 horas. Se for de 3 horas, se coloca às 15 horas. Se for de 4 horas, se coloca às 16 horas. Se for de 5 horas, 17 horas. Por que se faz isso? Porque se eu for colocar um evento de 2 horas da tarde, a partir do meio-dia, eu vou precisar dizer que são 2 horas da tarde. Porque como nós temos 2 horas da madrugada, então eu preciso dizer 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então, para que isso não aconteça, então a gente usa 13, 14, 15, 16, 17, aí 6 horas vai ser 18 horas. 7 horas vai ser 19 horas. 8 horas será 20 horas. 9 horas será 21 horas. 10 horas será 22 horas. Deixa eu fazer aqui. 11 horas será 11 horas, será 23 horas. E 12 horas eu chamo de 24 horas ou meia-noite. Ou meia-noite. Então, por isso que isso é importante. Digamos que você marcou um evento para 8 horas da noite. Então, se você não identificar que será às 20 horas, certo? Que é 8 horas da noite, você vai ter que colocar 8 horas da noite. Porque se você colocar apenas 8 horas, a pessoa vai ficar, meu Deus, mas é 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Então, por isso que a partir do meio-dia, nós dizemos 13 horas com 1 hora, 14 horas com 2 horas, 15 horas quando for 3 horas, 16 horas quando for 4 horas, 17 horas quando for 5 horas, 18 horas quando for 6 horas, 19 horas quando for 7 horas, 20 horas quando for 8 horas, 21 horas quando for 9 horas, 22 horas quando for 10 horas, 23 horas quando for 11 horas, 24 horas quando for 12 horas, ou seja, meia-noite ou 00 horas, certo? Então, vejam e revejam quantas vezes forem necessárias essa questão das horas a partir do meio-dia. Beijos!